Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para apresentar para vocês o projeto de Engenharia Mecatrônica, 5º ano. Bom, mas primeiro, segurança em primeiro lugar. Essa aqui cai às vezes, mas vai servir. Bom, agora vamos ao projeto. Corta, Mel. Olá, vamos continuar a apresentação do projeto em via digital, pois devido à pandemia atual estamos em isolamento social. O robô que nós projetamos, o braço colaborativo, tem como missão operar no ramo industrial, mesmo ele sendo de baixo custo, ou seja, ele é acessível e ainda é útil. Ele se classifica principalmente da área de montagem, sendo as suas características mais aplicadas à montagem, porém não exclusivamente à montagem. Ele ainda pode recolher objetos, como é a função Pick and Place. Como ele é um robô colaborativo, temos que levar em conta alguns fatores, como a segurança. Devido à flexibilidade do modelo de braço, optamos por aplicar no setor automobilístico, por ser o setor com uma vasta gama de atividades, por ser uma área de grande interesse econômico e por apresentar vários setores que podem oferecer um elevado nível de risco aos seus colaboradores, riscos que podem ser resolvidos com a presença de um robô colaborativo. Quanto aos EPIs relacionados ao braço, separamos em 3 categorias. Primeiro, as EPIs para a montagem, que consiste em capacete de proteção, botinas com bico de ferro, luvas isolantes e uniformes adequados, que consistem em camisa ou camiseta definidos pela empresa e calça. Aí tem os EPIs para o manuseio, que consistem em capacete de proteção, botinas com bico de ferro, luvas neoperenes, uniformes adequados e óculos de proteção. Por fim, temos os EPIs de manutenção, consistindo em capacete de proteção, botinas com bico de ferro, luvas isolantes, uniformes adequados e óculos de proteção. Para a construção física e a manutenção do robô, levamos em conta... Como dito, nosso projeto foi baseado no atuador robótico FDH5, da empresa Daiten OTC, tendo algumas adaptações a fim de facilitar a montagem e reduzir os custos, mas mantendo ele adepto a operar nos ambientes propostos. Nas imagens mostradas, vemos 2 alterações projetadas para facilitar a movimentação e montagem das juntas. Podemos ver cavidades circulares que se estendem em torno do corpo, na qual serão inseridas várias esferas de aço. Esse tipo de acoplamento melhora a liberdade de rotação entre os 2 corpos, prendendo-os de maneira eficiente, diminuindo a folga existente. Para a movimentação, escolhemos 2 tipos de motores. O primeiro é da empresa Akiyama. O escolhemos devido à sua baixa rotação por minuto, o que resulta em um torque de 5,5 kgf por centímetro, com a limitação de 24 volts, que foi empregado nas juntas que vão demandar mais esforço. Algumas características importantes de serem citadas também são corrente de pico relativamente baixa, torque elevado, dimensões e peso reduzidos, entre outros, né? O segundo motor foi escolhido devido ao seu baixo custo e suas características de torque e tensão, que se adequaram perfeitamente ao projeto. Quanto à manutenção, foram feitas alterações que afetam diretamente na manutenção do equipamento. As cavidades de passagem de fio facilitam possíveis reparos ou trocas. Também tivemos cuidado de facilitar a lubrificação das juntas, o que aumentará significativamente a vida útil dos elementos envolvidos. Também diminuímos alguns elementos, como a junta de punho, e dividimos a segunda junção, facilitando a reposição das peças. O foco foi aumentar a facilidade das manutenções preventivas, mantendo sempre a maior eficiência do equipamento, diminuindo assim as possíveis ocorrências de manutenção corretiva. Para os movimentos do atuador, a cinemática direta, o intuito da cinemática direta é encontrar a posição do efetuador a partir das informações das juntas. Uma ferramenta muito utilizada para esse fim é a anotação de Denavit-Hartenberg,
que precisa apenas de 4 parâmetros de cada junta. Utilizando a notação citada, encontramos os parâmetros mostrados. Utilizando o software MATLAB, juntamente com o Toolbox desenvolvido por Peter Cork, conseguimos montar a tabela de Dynavit-Hartenberg e fazer as simulações. A execução do script abre a janela mostrada. Nela, temos as informações de posição e rotação do efetuador, assim como os ângulos de cada junta. Abaixo é descrito mais detalhadamente todo o cálculo envolvido. Na cinemática inversa, inserimos os valores de posição em x e y que desejamos posicionar o efetuador. Ao contrário da cinemática direta, não utilizamos uma ferramenta específica, pois conseguimos as informações necessárias apenas utilizando relações trigonométricas, como a lei dos cossenos, Pitágoras, etc. Para facilitar a análise, desenhamos triângulos em um desenho de perspectiva lateral. Nele, colocamos todos os ângulos envolvidos e necessários para a movimentação do braço. Assim, encontramos as equações que definem θ1 e θ2. As juntas de torção foram ignoradas nessa análise, pois essas informações de ângulo e rotação do efetuador serão enviadas externamente pelo operador. O script mostrado abaixo faz todo o cálculo desenvolvido e retorna os valores dos ângulos que necessitamos. Na imagem, podemos ver o ângulo de atuação do equipamento. Ao realizar o software de controle, nos encontramos em uma dúvida entre duas opções. Poderíamos usar o ambiente do MATLAB ou simplesmente um codificador de linguagem Python. Acabamos optando pelo Python pela sua simplicidade e pela intuitividade que ele apresenta. Essa é a interface que ele apresenta atualmente. Para o controle das juntas, utilizamos modelagem matemática. Nós realizamos a modelagem matemática de duas juntas que possuem influência direta no posicionamento final da garra. As juntas de movimento de torção, nós consideramos elas momentaneamente, pois elas serão inseridas externamente na modelagem. Primeiro, definimos as equações de cada junta, calculamos as energias cinética e potencial para a aplicação do método Lagrangiano. O método Lagrangiano consiste na diferença entre as energias cinética e potencial para assim encontrar a equação de movimento do sistema. Assim conseguimos tirar os valores de x e suas derivadas, e após a realização da linearização, conseguimos obter o modelo no espaço de estados. Para o circuito eletrônico, O dispositivo que será utilizado como ponte entre o software e o hardware será o Arduino Mega e uma placa de potência e controle. Como todos os cálculos de controle da junta será feito pelo software, a função da placa e do Arduino será apenas interfacear a parte lógica da física, fornecendo a potência necessária aos motores para não sobrecarregar o Arduino ou o computador envolvido. Utilizamos 5 ponte-Hs, cada uma para um motor. São os motores envolvidos nas juntas. Utilizamos transistores, tipo 31 e tipo 32, e alguns resistores. e assim concluímos a apresentação do nosso projeto. Obrigado pela atenção.